Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O capítulo 4 de 1 Timóteo, ele começa com um alerta que é muito importante, ainda mais nos dias de hoje. O Espírito expressamente diz, ou seja, não há dúvidas. Quando ele fala expressamente, o Espírito diz, é para deixar claro que não existe dúvida alguma de que isso aqui iria acontecer. Paulo está falando de um evento que ainda iria acontecer. Nós sabemos que Satanás já estava atacando as assembleias, atacando os cristãos de diferentes maneiras. Heresias já estavam acontecendo, heresias são divisões, né? Como nós lemos na primeira carta aos Coríntios. E má doutrina também já estava se infiltrando, como nós lemos na segunda carta a Timóteo. Então o Espírito expressamente diz, isso aqui não é de pouca importância, é de muita importância, porque é uma mensagem vinda do Espírito Santo diretamente para o apóstolo Paulo, e ele fala em seguida que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Os últimos tempos é um período que vem logo depois do período dos apóstolos. Nós podemos dividir em 3 períodos, basicamente, a revelação. Nós temos o tempo apostólico, a era apostólica, em que os apóstolos estavam aqui, e o Espírito Santo usava eles, né? O Senhor usava eles para revelar as suas verdades, os seus mistérios. Aí nós temos os últimos tempos, que seriam os tempos logo em seguida ao tempo dos apóstolos. E depois nós vamos encontrar, principalmente nas segundas epístolas, os últimos dias, que naquele tempo ainda era futuro, mas hoje é atual, hoje é presente. Para entender isso, é só perceber que quando ele fala que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, isso era um desvio da fé que estaria acontecendo com alguns. Mas quando nós vamos ler depois 2 Timóteo, nós vamos ver que já não são alguns, mas a maioria. Porque ele vai falar da grande casa, onde há vasos de honra, vasos de desonra, e Paulo no final de 2 Timóteo ele vai falar, todos me abandonaram. Todos me abandonaram. Então, os últimos tempos, a era imediatamente após a era apostólica. Os últimos dias, os nossos tempos agora, os nossos dias agora. Apostatarão alguns da fé. Apostatar da fé não significa perder a salvação. Significa se desviar da fé cristã. Como assim se desviar da fé cristã? Quando uma pessoa conhece o cristianismo, ou conhece o evangelho, ela é exposta à verdade. Se ela rejeita essa verdade, ela se torna apóstata. Mas ela não é como um pagão. Porque um pagão, ele nunca conheceu o evangelho. Ele não tem do que apostatar, não tem de que desviar-se. Mas um cristão nominal é um apóstata, se ele se desviar da verdade que um dia ele escutou e não aceitou, e não permaneceu nela. Ele nunca nasceu de novo, esse apóstata. Ele apenas aprendeu na cabeça, na sua mente, no seu cérebro, no seu intelecto, aprendeu a respeito do cristianismo, aprendeu verdades cristãs, decorou a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, talvez, mas nunca nasceu de novo. Ele nunca foi ovelha. Ele nunca foi transformado, ele nunca foi feito nova criação em Cristo Jesus. Então, quando ele apostatar, ele simplesmente está abandonando a fé da bagagem que ele recebeu. Ele abandona a fé ele continua com a bagagem. Ele continua com a bagagem. É que nem uma pessoa que vai pegar um trem e ela está lá com as suas malas. Aí ela perde o ticket lá, a passagem, né?
para embarcar no trem. Ela continua com as suas malas. Ela só não vai no trem. Ela só não vai no trem. Então, apostatarão alguns. Não serão todos, não seriam todos. Ali naqueles últimos tempos, hein? Não seriam todos. Mas nos últimos dias, seria a maioria. Isso a gente encontra em 2 Timóteo, quando fala do estado de ruína completa em que se tornou o testemunho de Deus na terra, a cristandade, né? A gente chama de cristandade. Eu gosto de dividir, eu prefiro identificar a verdade, o cristianismo puro, como a verdade, e a cristandade como sendo apenas a expressão exterior daquilo que os cristãos professam, que nem sempre são verdades, muitas vezes são misturas. Então tinha até um autor que ele descrevia assim, ele falava: cristianismo é como a neve pura e branca que desce do céu. Cristandade é como o barro em que ela se transforma quando entra em contato com a terra. Isso é cristandade. Então hoje, nesse nosso tempo de hoje, nós vivemos já nos últimos dias, quando não são apenas alguns que apostataram da fé, mas muitos apostataram da fé. Liga a TV, liga o rádio, você já vai descobrir uma porção deles. E qual foi a causa desta apostasia? Dando ouvidos, no versículo 1 ainda de 1 Timóteo 4, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Duas coisas distintas aqui. Esses espíritos enganadores podem ser tanto homens, né, porque os homens têm também o seu próprio espírito. Homens, mas também podem ser demônios, esses espíritos enganadores, que vão então ensinar doutrinas ou ensinos de demônios. Doutrina, a palavra doutrina significa ensino. Ensinos de demônios, doutrinas de demônios. Esse estado é aquele em que ficou também Israel lá no passado, quando o Senhor fala da casa limpa e arrumada, que vem depois 7 espíritos piores que o primeiro, e invade essa casa, e o estado dela fica pior do que antes. É o caso que tinha acontecido com Israel. Israel foi, vamos dizer assim, limpou a casa, arrumou a casa, só que não recebeu o Senhor, não recebeu o dono da casa. Então vieram 7 espíritos piores para habitar naquela casa, e hoje a rebelião de Israel contra o Senhor é completa. É só aquela fachada lá de ficar fazendo aquelas orações na frente de um muro, mas a rebelião deles é completa. Eles são totalmente rebeldes à ideia de que Jesus já veio, o Messias já veio, o Cristo veio, morreu e ressuscitou, levando a culpa de todos aqueles que creem nele. Então esses espíritos enganadores entraram na cristandade, ou entrariam na cristandade, aqui é o que o Espírito Santo está revelando, né? E introduziriam também doutrinas de demônios. Bom, nós sabemos que hoje o maior número de seitas e religiões tiveram sua origem em pessoas que um dia conheceram o cristianismo. Eu estou falando do Ocidente. É claro que você tem lá o Oriente Médio com o islamismo, que também, Maomé foi um que conheceu o cristianismo. Ele não pode ser colocado fora dessa apostasia, porque ele conheceu o cristianismo, ele conhecia o judaísmo, Maomé, e ele conhecia o cristianismo. E ele fingia honrar Cristo, dizendo que era um grande profeta. Era um grande profeta, né? Então, fazia de conta que estava dando honra, mas você falar que Cristo é um grande profeta é que nem falar que Einstein era um grande conhecedor da tabuada do 2. Isso não é elogio a Einstein, isso é ofensa. Dizer que ele sabia fazer a tabuada do 2 assim, de cabeça.
Isso é ofensa para quem era, né, o cientista, o matemático, Einstein. Então esses homens que saíram da cristandade, saíram impregnados de cristianismo, foram fundando religiões ao longo dos séculos e totalmente heréticas, porque eram dominados por espíritos enganadores e também ensinavam doutrinas de demônios. E no século XIX e XX, isso aumentou tremendamente. O que mais tem no Ocidente hoje são seitas criadas por homens enganados por demônios, ou eles próprios enganando, inspirados por demônios. Então é muito sério isso. Você vê, olha, espiritismo, surgiu quando o espiritismo kardecista, né? Você tem o espiritismo que era lá do Oriente, da Índia, dos países orientais, que foi importado por Allan Kardec, um francês, que trouxe para a Europa, mas deu um banho de loja na doutrina da reencarnação para ela ficar palatável aos cristãos. Por isso que ele até escreveu um livro chamado Evangelho segundo Allan Kardec. Tentando nesse Evangelho segundo Allan Kardec explicar a doutrina espírita sob uma ótica cristã, o que é um desastre total. É um desastre total. Basta você abrir lá em Hebreus que diz assim: ao homem está ordenado morrer uma vez e depois disso o juízo. Então não tem essa de que você vai morrer trocentas vezes e reencarnar, e morrer, reencarnar, morrer, reencarnar. Minha mãe costumava dizer para uma amiga dela que era espírita o seguinte: Deus me livre de voltar para esse mundo, reencarnar. Não sei como alguém pode achar bom isso, né? Porque aqui é voltar para essa vida aqui é um castigo. Aqui é um castigo. Então o cristianismo foi contaminado por espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Agora, como são os homens que introduzem esses erros na cristandade hoje? Em 1 Timóteo 4, versículo 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. O que é hipocrisia? Hipocrisia é fingimento. É fingimento. Pelo fingimento de homens que falam mentiras. Então é como se um hipócrita é uma pessoa mascarada. Ele esconde o que ele realmente é. Ele não quer que ninguém conheça a sua real identidade. Então ele finge ser aquilo que não é. Porque ele vai falar mentiras. Ele é um mentiroso e vai falar mentiras. E aí o problema é que um hipócrita, um mentiroso, ele tem um negócio, tem até uma doença mental chamada mitomanismo, acho que é. Mitomania, mitômato. São pessoas que contam tantas mentiras, mas tantas mentiras, que elas acabam acreditando nas suas próprias mentiras. E assim são esses homens que, com hipocrisia, com uma máscara, com fingimento, falam mentiras para enganar os outros, para enganar seus semelhantes. O perigo disso é o seguinte: quando você mente muito, você acaba acreditando na sua própria mentira. E eu dou um exemplo aqui, acho que aqui todos nós fazemos isso com bastante frequência, né? Você chega com o seu carro para estacionar num lugar, tem lá uma vaga de deficiente, vaga para deficiente. O que você faz? Você fala assim: não vou estacionar lá porque é vaga para deficiente. Ah, mas não tem nenhum outro lugar. É só uns 5 minutos. Nesses 5 minutos não vai aparecer nenhum deficiente. Aí você começa a contar mentira para você. E você mente para você, você acaba acreditando na sua mentira e estaciona o carro lá. Eu vou dar uma corridinha, só vou dar uma corridinha ali no banco e já volto, né? O banco tem uma fila dobrando o quarteirão, né? Mas você mente para você mesmo porque você quer atingir o seu objetivo. E o seu objetivo mentiroso, não é? Nós fazemos muito isso. É só pensar
quando começou o comércio eletrônico, pela internet, um grande problema das lojas de roupas eram as mulheres. Isso aqui não é para falar mal das mulheres, né? Mas é que eles colocavam, tinha loja que eu me lembro, eles colocavam até um manequim, assim, um corpo, para você anotar as medidas no corpo, as suas medidas, naquele corpo. E daí, baseado naquilo, ele ia calcular o número da roupa que você tinha que escolher, não é? Então essas lojas, elas tinham um grande problema de devolução. Por quê? Porque as mulheres mentiam na hora de colocar as medidas reais delas, o peso, medida, tal. Elas mentiam, porque elas não colocavam as medidas que elas tinham, elas colocavam as medidas que elas gostariam de ter. Aí quando chegava a roupa não entrava, né? Daí não cabia de jeito nenhum. Então, muitas devoluções acontecem no comércio eletrônico de roupas femininas, por causa dessa tendência de nós não queremos parecer aquilo que nós efetivamente somos. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.